Vamos supor que você já resolve problemas básicos. Você já resolve um problema básico de setor de carga. Você até consegue resolver um problema básico. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que a gente vai precisar escrever de novo. Aí você pega aí uma falha no setor de radiofrequência, troca os componentes, consegue resolver bastante coisa. Só que chega um momento que você pega uma falha de inicialização. Pegou uma falha de inicialização. E agora, existe falha de inicialização simples de resolver, galera? Existe falha de inicialização básica? Existe falha de inicialização que você consegue resolver com, sei lá, com conhecimento básico? Vamos lá. Falha de inicialização, por incrível que pareça, vamos lá. Inicialização. O que é uma falha de inicialização para os novos que estão chegando? Inicialização é aquela falha onde você coloca o aparelho na fonte de bancada, pressiona o botão power e ele trava no consumo, ou ele mostra um pequeno consumo ou um consumo mais elevado, e quando você solta o power, ele cai para zero. Certo? Ou quando você pressiona o power, o aparelho não sai de zero. Esses são os tipos de falhas de inicialização. Ok? Para resolver falha de inicialização, eu preciso entender coisas complexas? Não. Por incrível que pareça, falha de inicialização não é avançada. Certo? E muita gente acaba me questionando em relação a o porquê que, para resolver, entendam só, não é que a inicialização ela não requer técnicas avançadas, requer. Muitas vezes você precisa fazer uma CPU para resolver o problema, muitas vezes você vai precisar fazer uma programação na memória, então exige um conhecimento avançado para resolver. Mas para diagnosticar, muitas vezes não precisa de tanto conhecimento elevado. Então, entenda, para resolver, tem que ter conhecimento elevado, certo? Conhecimento, digamos assim, mais alto. Então, conhecimento para resolver a falha. Precisamos de um conhecimento elevado. Bora, meu filho. Vamos lá. Beleza? Para resolver, a gente precisa de um conhecimento elevado. Mas para diagnosticar, a gente só precisa do conhecimento básico. Aí você vai me perguntar, como assim, professor? Eu quero entender o porquê que para resolver eu preciso de um conhecimento elevado e para diagnosticar eu preciso de um, ou seja, ou para analisar, né, chegar à conclusão da falha, eu preciso de um conhecimento básico. Vamos lá, pessoal. Para você analisar o setor de inicialização, que é um setor lógico, você precisa entender sobre eletrônica. Digital. E muita gente, ó, se quebra aqui, ó, na eletrônica digital. Não resolve porque não tem conhecimento nenhum em eletrônica digital. Aí fica difícil resolver falhas de inicialização, porque o setor lógico é um setor que tem a sua complexibilidade, porém, em uma aula básica sobre eletrônica digital, você consegue entender os conceitos
de, por exemplo, a inicialização de uma placa, de uma comunicação, por exemplo, de dois circuitos integrados. O que precisa para esses circuitos integrados funcionar? Muita gente acaba ficando parado, né, apenas no conhecimento básico da eletrônica analógica. Existe uma diferença muito grande entre a eletrônica digital e a eletrônica analógica, beleza, galera? Pelos técnicos não pararem, a correria do dia é tão grande que a galera não para estudar eletrônica digital. Não param para estudar eletrônica analógica também, certo? Então, tudo está relacionado a isso aqui, eletrônica. Eu sempre vou bater nessa tecla porque sempre foi o que começou a mudar a minha visão nas análises de bancada, nas coisas que eu venho fazendo, nos trabalhos que eu tenho aqui, os meus resultados. Então, a única coisa que realmente muda o conhecimento do técnico para que ele possa cada vez mais evoluir é o conhecimento em eletrônica. Porque você não está trabalhando, galera, com madeira. Você não está trabalhando com vidro, certo? Que você precisa aprender a cortar um vidro, a utilizar uma serra para cortar uma madeira. Você não está trabalhando com esses tipos de produto. Você trabalha com um produto eletrônico. E quem acha, ou quem estiver achando que vai conseguir resolver problemas complexos em placas eletrônicas, sem estudar eletrônica, está se enganando. Certo? Então, se você não tem saco para estudar eletrônica, se você não tem, por exemplo, gosto pela eletrônica, então você, me desculpe falar, você vai estar na profissão errada, beleza? Eu sei que tem muita gente que às vezes acaba até me confrontando em relação a isso, porque dizem assim, não, a gente aprende um tipo de modelo e dá para consertar um bocado de placa ali só com o modelo. Mas não, você vai conseguir consertar um monte de serviço básico. Mas quando você pegar algo mais elevado, você não consegue resolver. Vamos lá. Vamos entrar agora aqui num assunto mais elevado para que você entenda. A gente vai abrir aqui o esquema elétrico, mapeamento e coisas do tipo, beleza? Vamos lá. Você pega aí um setor, vamos supor, um setor de Wi-Fi. Vamos supor que eu tenho aqui esse quadradinho que representa o módulo Wi-Fi. Certo? Esse aqui é o CI do Wi-Fi. Seria aqui o WCN, certo? WCN, que é o nosso CI de Wi-Fi. Vamos supor que você tem um aparelho que ele não está ativando o Wi-Fi. Quando a gente tem uma falha onde o aparelho não ativa o Wi-Fi, o primeiro componente, o componente que já nos chama a atenção, é o próprio WCN. Beleza? E o que a maioria das pessoas fazem? Acabam fazendo rebalo nesse circuito integrado. Rebala o circuito integrado e o Wi-Fi ativa. Ok? Então, quando a gente pega uma falha, a primeira coisa que a gente deve observar é o sintoma que aquele aparelho está apresentando. Certo? Se o aparelho está com a rede baixa, ele ativa o Wi-Fi, mas a rede ela não consegue encontrar a rede, ou a rede fica um sinal muito baixo, então a falha está pela antena, pode estar também por outros componentes, certo? Mas a maioria das vezes vai estar relacionada à antena. Então, para a falha de Wi-Fi, a gente vai ter basicamente dois tipos de sintoma que pode mudar o protocolo. Se eu tenho uma falha onde o aparelho não ativa o Wi-Fi, o protocolo seria trabalhar a parte do módulo. Se eu tenho uma falha onde o aparelho ele não está, por exemplo, achando rede, ou acha a rede, mas a rede fica muito baixa, então eu verifico a antena. Ok? Coloquei aqui a antena.
Então, é basicamente isso. Só que tem o seguinte, eu já peguei diversos aparelhos que, quando o Wi-Fi não ativa, você vai lá e faz o rebalem no WCN. Por que eu vou fazer o rebalem no WCN? Deixa eu apagar aqui de novo. Fazer um quadradinho aqui mais bonitinho. Eu tenho um WCN aqui. E esse meu WCN, que é o CI de Wi-Fi, vamos supor que ele não está ativando. Aí, o que, que a gente faz aqui logo de cara? A gente vai e substitui o circuito integrado. Por quê? Porque a gente pode ganhar tempo. Então, eu vejo pessoas dizendo assim, não, eu tenho que medir alguma coisa. Cara, se tu tem uma falha, que é óbvio que seja o módulo, você tem que trocar o módulo imediatamente. Por quê? Porque vamos supor que você vai perder 30 minutos analisando, mas você vai passar 15 minutos para trocar ou para fazer um rebalho nesse WCN, você pode simplesmente, deixa eu aumentar aqui, você pode simplesmente resolver o problema em 15 minutos, em 10 minutos, em 20 minutos. Só que quando você não consegue resolver, você precisa fazer a engenharia reversa. Ok? E o que seria uma engenharia reversa? Você começar a analisar o circuito do WCN para entender o porquê que ele não está ativando. Vamos lá, tem um aparelho que ele não está ativando. Vou lá diretamente, acho o WCN, que é o módulo do Wi-Fi, faço um rebale ou substituo. Se resolver, show de bola. Problema resolvido, não perdi tempo. Se não resolve, eu preciso fazer análise nesse setor. Aí eu pergunto para você, você que está acompanhando a live aí, eu quero que você deixe aqui no chat. Você está preparado para fazer uma análise no setor de WCN, por exemplo? Você está preparado para fazer uma engenharia reversa no setor de carga? Você está preparado para fazer uma engenharia reversa do setor de RF? Você está preparado em fazer uma engenharia reversa do setor lógico de inicialização? Você está preparado em fazer uma análise, no setor, por exemplo, de imagem, de iluminação, setor de NFC, setor de GPS? Você conhece o circuito a ponto de você conseguir resolver esses problemas analisando? Se você consegue, parabéns, você está no nível avançado. Se você não tem conhecimento para resolver esses problemas utilizando seus equipamentos de análise, infelizmente, você está no nível básico. Certo? Então, aí você vai entender se você está no nível avançado ou se você está no nível básico. Mas para o cara sair do básico e ir para o avançado, ele precisa conhecer muito bem o básico. E é isso que muita gente não está fazendo. Não estão estudando os conceitos básicos das análises, da eletrônica aplicada para smartphone. Não estão estudando o básico. Como é que vai resolver uma falha avançada se você não tem o básico? Como é que você vai conseguir entender sobre conceitos avançados se você não está focado em aprender o básico? Porque muitas vezes o básico é chato de aprender. Muitas vezes o básico digamos assim, seja complicado até, porque você não tem um conhecimento de nada no início, e aí o básico se torna algo avançado para você. É igual você vai entrar agora para começar a reparar a placa, nunca mexeu com solda, nunca mexeu em nada. Você que vai fazer um conector de carga, a dificuldade é a mesma daquele que está começando a fazer reparo de CPU. Certo? O cara que está começando a fazer CPU, provavelmente ele já sabe fazer um conector e faz de olho fechado. Mas o cara que está começando a fazer o conector de carga, para ele é muito chato. Então, o que acontece muitas vezes? O cara quer fazer reparo em CPU, e não sabe fazer uma substituição de um conector tipo C. Vejo muitas pessoas
inclusive pessoas até próximas a mim, que o cara, ele tá lá tentando fazer reparo de CPU. Chega um pouco para ele, ele vai lá fazer a CPU. Mas quando é uma falha de tipo C, ele leva para um outro técnico, ou então ele tenta fazer, mas só dá BO. Ou seja, ele não passou no básico. Ele não tirou notas boas no básico e fica aqui, ó, batendo cabeça na CPU. Aí faz uma CPU, dá certo. Faz 5 CPU, 6, 7 CPU, não dá certo. Aí tem que... Aí na oitava, na nona CPU, acerta de novo. Ou seja, ele não tem habilidades ainda para fazer reparos avançados. Então, muitos técnicos que começam agora, digo porque eu tenho mais de 3.000 alunos na plataforma do curso, e muitos desses alunos começam o treinamento hoje, e daqui a 10 dias o cara está querendo fazer CPU. Então, o que eu tenho que passar para esse aluno? Cara, às vezes ele aprendeu de forma errada em outro curso, talvez ele aprendeu em, sei lá, em um outro canal, onde o camarada diz que você vai ganhar 10 mil reais por mês, aprendendo um método que ele tem, você vai conseguir fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa em 10 dias. E aí o camarada acho que fica com essa mentalidade, achando que ele vai conseguir resolver todos os problemas assim, ó, no piscar de olho. Ele vai ser um técnico avançado, ele vai sair do básico para o avançado em 30 dias, né? Então vejo que tem muita gente que acaba falando isso na internet. Ah, você pode se tornar um técnico e fazer tudo, tal, que eu tenho um método que em 2 meses, em 1 mês, em 3 meses, você vai se tornar o técnico mais fodão aí da tua área e isso, aquilo outro. Então, muitas vezes o cara vem com esse pensamento. Quando ele chega com esse pensamento no treinamento, o que eu digo para ele? Cara, primeiro a gente precisa desaprender isso aí que você aprendeu. Vamos desaprender para aprender de novo, certo? Porque o caminho não é tão curto. A gente não tem um curto-circuito na nossa vida, certo? Tudo que é atalhos acaba dando errado. Toda vez que a gente quer cortar um atalhozinho, que a gente quer ir para o caminho mais curto, a gente acaba deixando muita coisa para trás, certo? Então, na vida, cara, a gente precisa percorrer um caminho que muitas vezes é um pouco mais longo, mas é um caminho seguro.